Oi, jovem senhor ou senhora, hoje é meu aniversário! E eu vim aqui compartilhar um pouquinho com vocês sobre os aprendizados que eu tive ao longo desses 20 anos e contar um pouquinho de como é que foi meu dia, porque hoje eu fiz 29 anos, então eu tô saindo, né, dos 20 anos. Próximo ano já estou entrando aí numa nova década, né, aí. Então, acho que seria legal compartilhar um pouquinho com vocês alguns pensamentos, alguns aprendizados, né? Eu acho que o primeiro que me vem à mente é sobre aniversário, né? Sobre essa coisa de fazer aniversário. Aniversário é um rito de passagem. E muitas vezes a gente vive esse rito de passagem como um padrão, né? Como se fosse ter que ter um padrão de ou de uma celebração ou de um molde conforme o que os outros esperam, né? Eu sempre tive dificuldade com isso, assim. Na minha casa era muito comum a gente celebrar os aniversários, né? Então, apesar de gostar muito de celebrar, às vezes eu sentia uma certa pressão minha mesmo interna de ter que fazer isso, né? E aí eu fui descobrindo, à medida que eu ia crescendo, de que há várias formas de celebrar seu aniversário. Hoje mesmo eu acordei, muito uma tradição assim daqui de casa, de meus pais acordarem, né, meus irmãos e eu, no dia de aniversário com música, botando assim, né, uma música de aniversário, num som, e enfim, e fazer essa coisa assim de festa. Algumas vezes dá certo e hoje minha mãe, Vai, queridíssima, Tetel me que tava acordou dessa aqui, forma, mulher. Ó, com a diz, cesta de olha. café da manhã, enfim. Então, já começou de algum modo muito celebrativo. Eu acho que tradições são muito legais, né? Pra gente poder celebrar, assim, um rito de passagem. Rito de passagem, o próprio nome já diz, é algo que envolve uma mudança em um certo rito, ou seja, certa composição ali de situações, de ações. Eu acho que rito envolve isso, né? Um conjunto de ações ali numa certa estrutura que faz com que a gente faça essa passagem, essa mudança, né? Esse amadurecimento. Eu acho que o aniversário é um ótimo jeito de a gente refletir sobre o nosso processo de amadurecimento, quem eu sou até aqui, né? O que eu quero ser ainda, e sobretudo agradecer, né? O processo de agradecimento mesmo da vida, enfim. E algo sobre aniversários também é que algo que eu denomino é uma melancolia de aniversário, quando próximo do dia do seu aniversário você fica mais, ou até no dia do seu aniversário, e comigo aconteceu, não foi nos dias anteriores, foi hoje mesmo, uma certa melancolia, a gente sente que é um certo, não é nem um desânimo, mas uma certa, você fica mais introspectivo, você fica um pouco mais reflexivo mesmo, e eu acho que faz muito sentido. E é uma melancolia porque você não tá muito animado, né? E as pessoas até podem até reparar e dizer assim, como assim você não tá animado pro seu aniversário? Não tô dizendo que todo mundo passa por isso, mas eu vejo muita gente sentindo, né? Uma melancolia de aniversário. Que eu acho que, na verdade, é um perfil mais de pessoas que se cobram muito. E aí chega no aniversário e ao invés de nós que nos cobramos muitos, que temos o cobrador internalizado, ao invés da gente celebrar essa data, celebrar a nossa vida, que é isso que o aniversário é, celebrar os anos que eu tenho até, né, esse momento, eu fico me cobrando sobre o que é que eu vou fazer no dia de aniversário, ou o que é que eu fiz durante esse ano, o que é que eu fico me colocando como se eu não fosse digna de celebrar essa data. E isso é um sabotador interno, né, um cobrador internalizado que a gente às vezes tem de não poder celebrar as nossas conquistas, não celebrar os nossos feitos, né? Porque o aniversário não é necessariamente uma conquista, mas é um feito muito bom, que é uma graça, né? Na verdade, de você estar aqui, vivo, hoje. E podendo realizar muitas coisas, podendo amar pessoas, podendo servir ao outro, ao que você acredita. Então, acho que essa é uma das minhas maiores lições dos 20 anos. Eu ainda tenho tempo para ser quem eu devo ser, mas eu também não tenho tempo a perder. Então, não quero perder esse meu tempo que eu tenho com superficialidades, né? Com aquilo que passa, com efemeridades, com odiando a mim mesma, me cobrando mais do que vivendo.
me cobrando mais do que realizando, mas eu também não quero correr contra o tempo, eu quero correr com o tempo. Eu acho que é isso. Eu quero andar às vezes e correr. E eu acho que os 20 anos é bem isso, né? Os 20 e tantos anos, eu acho que é uma das maiores montanhas-russas do nosso amadurecimento. Não hormonal, porque hormonal é muito, né, da adolescência, enfim, e não de aprendizados, assim, de desenvolvimento, porque isso é muito na infância, mas na vida adulta, ou seja, nesses início da vida adulta, na verdade, com os 20 e poucos anos, a gente tem a maior montanha-russa psicológica mesmo, de que tudo muda e é muito externo a nós, sem muito nosso controle, quase zero. A gente muda muito e a gente tem que decidir muitas coisas. Eis o momento das decisões, né? A gente muda porque a gente sai da escola e vai ter que ir para algum lugar, seja faculdade, seja, enfim, algum tipo de atividade laboral, seja um outro tipo de estudo. Você vai ter que decidir o que você vai fazer, não pelo resto da sua vida, né? Eu acho que a maioria de nós já entende, né, que não é a escolha que você tem depois da escola que você vai ter que honrar essa escolha pro resto da vida, mas que é uma escolha, sim, importante e significativa, né? Porque vai tomar o seu tempo. A gente tem que aprender a gastar o nosso tempo, gastar a nossa vida e não necessariamente desperdiçar, né? Eu acho que tem isso de eu ainda tenho tempo e não tenho tempo a perder, né? Essa frase, ela é muito significativa para mim, mas vem junto com isso. Eu quero gastar a minha vida, eu não quero desperdiçá-la. E eu acho que os 20 e tantos anos é o tempo em que as pessoas mais, acho que esperam de nós, as pessoas e nós mesmos, né? Uma certa. Primeiro, tomar essas decisões, né? Do que eu quero fazer, do que eu quero estudar, se eu quero estudar, se eu quero construir uma família, se eu quero ficar sozinha, se eu quero ser empreendedora, se eu quero. Enfim, o que eu quero fazer para poder crescer, né? E ser independente, pelo menos nessa questão financeira, né? Ou caminhar para quem não é independente completamente. Para poder me sustentar a vida, né? Eu acho que é um tempo de sustento, vamos dizer assim. Mas que ao mesmo tempo a gente ainda tá se descobrindo, a gente ainda tá se conhecendo. Normalmente são os 20 anos, se você ainda não fez terapia durante a infância e adolescência, é nos 20 anos que alguém vai te falar sobre terapia, ou você mesmo, né? Vai através de, enfim, algum tipo de referência aí, seja ouvindo falar, seja porque ouviu alguém falando, falando ou simplesmente porque alguém te disse que você precisa, ou porque você percebeu que precisa, mas tem que vir de algum lugar, você vai ter algum contato com terapia, seja para resistir a essa mudança, a esse processo, ou a entrar nesse processo, né? Ou você vai, com certeza, se você já faz desde a adolescência, desde mais novo, você vai ter novas demandas, você vai ter um novo olhar para si mesmo, que é o olhar para ser adulto, né? Cheguei na vida adulta e agora, sabe? Eu nunca tive muitos problemas, sabe? Com escolher quem eu quero ser, tipo assim. Quando eu escolhi minha profissão, né, de psicóloga, confesso assim que eu não tinha a maior certeza do mundo, mas fazia sentido e eu fui gostando e hoje eu não me vejo em outra profissão. Apesar de saber que eu poderia ter escolhido outra e poderia me dar bem, era uma possibilidade, mas não me vejo em outro lugar. Sei que fez a melhor escolha naquela época. A Juliana de 17, 18 anos fez uma boa escolha. Mas a verdade é que o problema não era fazer escolhas, não era tomar decisões. Eu tomei a decisão de fazer psicologia, eu tomei a decisão de ir para uma universidade particular e não estudar para mais, né? Que eu já estava estudando para uma universidade pública. Claro que é uma decisão muito baseada, né, numa capacidade, né, da minha família de poder arcar com isso, com essa decisão também, minha. Também foi uma decisão eu não cursar um outro curso em paralelo, eu ia cursar teatro em paralelo, porque eu gosto muito de arte e tal, mas decidi que eu tinha que... Era tudo muito novo e eu precisava me devocionar em uma coisa só por vez. E foi a melhor decisão também. Enfim, foram muitas decisões, por mais que aparentemente foram muito não pensadas, foram muito sentidas, mas foram as melhores decisões. E isso porque
eu estava muito conectada, muito fiel aos meus valores, ao que eu conhecia de mim naquela época. E eu ouvi muito a minha voz interna, não as vozes de cobrança e de crítica, apesar de que elas gritavam, sempre gritaram muito internamente, mas uma voz muito de também de compaixão, sabe? Internamente que eu tinha. E de apoio também, porque eu tinha muito apoio externo, né? Então isso fazia com que eu pudesse escutar uma voz de apoio internamente também, a minha própria. E a de Deus também, porque a minha relação com Deus sempre foi muito presente, desenvolvida nesse sentido de eu conseguir escutá-lo na minha consciência, sabe? Então acho que é muito dos 20 anos. Ter fidelidade ou construir essa fidelidade com seus valores e princípios. Vamos dizer que a fase de transição é na adolescência, em que você vai absorvendo esses valores e princípios, vai aprendendo que existem eles, mas a fase em que você vai realmente construir, ser fiel a isso, é no início da vida adulta, né? E deve ser. Muitas vezes a gente se sente muito perdido, talvez seja porque você não tenha ainda construído uma base sólida de valores e princípios. O que é isso, Ju? É aquilo que guia as suas decisões. É aquilo que te dá um norte de tipo assim, o que é importante pra mim, sabe? O que é que o que é coerente comigo? Então, valores e princípios te dão todo esse guia, todo esse norte pra isso, né? Alguns dos meus valores são o amor, o serviço, a espiritualidade, né? A minha fé, família e responsabilidade também. Eu acho que esse ponto da responsabilidade foi muito crucial para eu tomar a decisão de fazer só um curso, por exemplo. O princípio muito do serviço, a sensibilidade, que sempre foi um valor muito presente em mim, foi um crucial para poder seguir com a psicologia, para poder escolher pela psicologia. Dentro do curso e até hoje eu desenvolvo muito meus valores de espontaneidade, de criatividade. E na minha vida pessoal é muito valores de amor, de família, de espiritualidade e fé. Então, meio que todos esses valores, eles guiam, eles norteiam, né? Aquilo que eu decido, aquilo que eu faço, aquilo que eu devo ser, mesmo que eu ainda não seja. Algo que eu também aprendi nos últimos tempos, né, nesses meus 20 anos, é que se eu buscar sempre ser uma adulta perfeita, eu só vou enxergar os meus defeitos e não vou valorizar os feitos. E é com os feitos que eu faço, que eu sou. Tem uma frase, né, de alguém, eu não sei qual autor, que é: quando você se sentir perdido, se encontre nas coisas que você ama, nas coisas que você faz. Eu acho que isso sempre foi muito importante, sabe? Pra mim. E paralelo a isso, em valorizar os nossos feitos, valorizar aquilo que eu amo, aquilo que me traz um senso de identidade, né? De previsibilidade também, né? De tipo assim, eu conheço essa parte de mim, sabe? Eu acho que ser adulto também, o início da vida adulta é muito importante que a gente não rompa completamente com o nosso lado criança, com o nosso lado adolescente, nosso lado mais jovem, né? Nós ainda somos jovens quando a gente está iniciando a vida adulta. Os seus 20 e tantos anos é a sua juventude, não é mais como adolescência, mas é ainda a sua juventude. Como você gostaria de vivê-la com coerência, mas também com responsabilidade? Eu acho que essa é a pegada. Algo que eu aprendi que só a terapia pode nos dar, né? Acho que a sua terapia ela vai para outros níveis quando você aprende que ser adulto é atender às necessidades não atendidas do seu eu criança e dar estrutura para o seu eu adolescente. É como se você orientasse o seu eu adolescente que existe em você, sabe? Ensinasse a si mesmo, falasse consigo mesma. Então, enquanto que para a criança é como se a gente desse um abraço. Para o nosso adolescente interior, a gente também existe, a gente só fala muito da criança interior porque ela é muito significativa, né? Mas existe também um adolescente interior, né? Essas memórias da adolescência, porque não faz tanto tempo assim quanto na infância, né? Mas existe esse adolescente interior que o que a gente precisa é conversar com ele, é ouvi-lo, né? É dar apoio, sabe? Dar estrutura. Enquanto que para criança a gente precisa dar base, né? É colo. Então, para o adolescente a gente precisa dar pés para ele andar.
Então, acho que o ser adulto, ele é sempre uma integração de quem eu fui na infância, de quem eu fui na adolescência e do que ainda existe em mim hoje, sabe? É muito comum no início da vida adulta a gente olhar muito para as nossas faltas, para o que falta ainda eu conquistar, o que falta ainda eu ser, né? O que falta ainda eu fazer, o que falta ainda decidir, né? A gente tem falado muito sobre decisões, porque é um tempo de muitas decisões, de muitos plantios, eu acho, pra gente poder colher mais na frente. Então, a gente se questiona muito, e nesse questionamento a gente acaba fixando o olhar naquilo que falta, naquilo que é defeituoso. Defeito vem daquilo que não é feito, né? Enquanto que olhar apenas para os defeitos quer dizer que eu tô buscando algo que é além do que eu realmente fiz. Porque veja, se eu não enxergo o que eu fiz, é porque eu tô buscando algo além. E o que é o além do feito? É o perfeito. Então, sempre que eu estou olhando demais para aquilo que eu ainda preciso fazer, e isso me frustra, isso me não me impulsiona a fazer, só me deprecia, é porque eu tô buscando um perfeccionismo vazio, né? Tô buscando uma perfeição vazia, porque a perfeição não existe. Só existe para Deus, pra gente não, para ser humano não. E aí eu preciso enxergar o que então? Os feitos. O que é que eu fiz ao invés do que é que eu falta eu fazer? O que é que eu fiz ao invés do que é que eu errei, né? Apenas, tá, gente? Óbvio que olhar para os erros, óbvio que olhar para aquilo que ainda eu preciso fazer, mas olha a diferença entre olhar para aquilo que eu preciso fazer e olhar para aquilo que falta. É diferente. Para o que falta, eu foco no defeito. O que eu ainda preciso fazer, eu foco na solução. Eu foco no que eu posso fazer, no que é possível, na possibilidade. Eu foco na ação, no final das contas. Algo que também foi muito importante para mim. As crises que a gente vive, desde emocionais, relacionais, crises emocionais, né, com dificuldades emocionais muito intensas, com reações emocionais muito desreguladas, né, enfim, podem ser desde questões com ansiedade, humor deprimido e subjacentes a isso, ou crises também relacionais, né, como perdas, términos, mudanças, conflitos, né, enfim, quando é uma relação interpessoal, seja uma relação familiar, amorosa, ou até mesmo de trabalho, amizade, enfim. Tudo que há um conflito, né, algo muito difícil de ser solucionado, algo muito doloroso, é querendo ou não uma crise relacional. Ou uma crise existencial, que eu acho que muitas desses aprendizados vieram das minhas próprias crises existenciais, que são aqueles questionamentos, né, sobre qual é o sentido da minha vida, qual é a minha missão, para onde eu devo ir, se eu estou fazendo certo, né, enfim, algo muito ligado ao sentido da sua existência, né, a questões muito do seu ser, e não necessariamente só do seu fazer, ou do seu se relacionar, ou do seu sentir, né, como as outras duas crises se tratam. Todas essas crises, elas podem ser resumidas ou compreendidas como mudança. Crise significa mudança. Então, quando você entende que uma crise que você está passando é um convite ou quase que uma convocação a você mudar, é isso que você tem que buscar, né? O caminho está aí. Começa agora uma jornada, a partir dessa crise, de você mudar algo em você ou na sua situação externa ali, e querendo ou não, vai envolver uma mudança em você, sabe? E para essa mudança, eu tô trazendo assim, de forma rápida, mas não é simples, claro, mas para essas mudanças é preciso aprender a buscar ajuda, a pedir ajuda e a encontrar a ajuda certa, sabe? Entendendo que na vida adulta, as ajudas que a gente tem, ou elas já existem pra gente, né? Estão ali. Até então, eu não acredito em telepatia, né? Então, elas não vão adivinhar o que a gente tá pensando, não vão adivinhar que a gente precisa delas. Então, mesmo que elas já estejam ali, ou se você não tiver uma ajuda ali disponível, independente da sua situação em relação a um apoio, a uma ajuda, um suporte de outras pessoas, uma coisa certa, é preciso comunicar que você precisa de ajuda. E parece simples, mas não é.
muitos, né, acham que crescer, amadurecer é ser sozinho. Mas na verdade, muitos dos nossos processos de amadurecimento são sim sozinhos, mas não necessariamente solitários, sabe? Então, saber pedir ajuda e também é também um processo depois disso de contar com essa ajuda. Saber que essa ajuda tem limites, mais um aprendizado. Toda relação tem limites. Desde relações com outras pessoas, desde relações com situações como trabalho, como, enfim, rede social, qualquer coisa que a gente entre em contato é uma relação, né? Então, toda relação ela precisa de limites. A mesma coisa, se eu pedir ajuda, eu vou estar respeitando o limite do outro, que é o outro não tem como adivinhar o que eu preciso, o que eu necessito. E eu vou estar expressando também o limite meu de que eu não consigo fazer tudo, né? De que em alguns momentos eu preciso, sim, de ajuda. Mas eu também vou ter que respeitar um outro limite, que é o limite da própria ajuda. Às vezes as pessoas elas vão ajudar, às vezes não, mas quase, eu vou dizer assim, quase sempre, 99,9% é assim que é. As pessoas normalmente vão ajudar de acordo com o que elas têm, com os recursos que elas têm. E elas têm os seus limites. E às vezes a ajuda que elas podem dar não é a ajuda que a gente quer, ou que a gente até mesmo precisa. Mas ainda assim, é importante que a gente peça. Isso envolve humildade, isso envolve crescimento, né? Ninguém amadurece completamente sozinho. Mas alguns processos do amadurecimento, eles têm que ser sozinhos, sabe? Entre você e Deus, se você acredita, né? Mas quando a gente conta com ajuda, quando a gente precisa de ajuda e não necessariamente depende dessa ajuda, olha a diferença entre precisar e depender. A gente consegue crescer e fazer o outro também, a relação crescer, porque eu entendo que eu não sou autossuficiente. E a autossuficiência não combina com o amadurecimento. Quando eu me vejo como alguém que não sou perfeito, que não sou, né, super-herói de mim, do outro, e sim um ser humano que erra, que falha, mas que acerta e tem um heroísmo dentro de si também, eu consigo realmente crescer e atravessar esses 20 e tantos anos para talvez chegar numa nova década aí mais maduro, sem perder a juventude, né? Sem perder o entusiasmo, sem perder o brilho no olhar que a gente tem de aprendiz, né, da vida. Então, algumas dessas mensagens aqui que me veio, né, de aniversário. Claro que eu teria muito mais, mas foi bem sem roteiro, sabe, gente? Foi falando assim o que veio na minha mente. E espero que vocês tenham gostado e me contem aí, né? Quais são os seus aprendizados dos 20 e tantos anos, dos 2025, né? Esse ano que a gente está vivendo e já tá finalizando. E eu vou amar saber, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.